Pô, eu sinto que esse jogo não tem o merecido respeito que ele merece, pô. Midnight Club 3 é um jogo que me marcou muito mais que Need for Speed, Monster Hunter, o lá 2 que tem no PlayStation 2. Pra mim, eles não chegavam aos pés de Midnight Club. Eu achava um jogo muito à frente do tempo na época, cara. Ficava impressionado com esse jogo. Um dos jogos de corrida que mais marcou a infância das pessoas aqui no Brasil foi Midnight Club 3, considerado o grande jogo do gênero da história da Rockstar. Midnight Club 3 foi lançado no lendário ano de 2005, um período glorioso para os jogos de corrida, onde várias franquias como Need for Speed estavam em seu auge máximo. E mesmo com uma grande competição, Midnight Club 3 conseguiu se destacar e emplacar uma grande fanbase ao redor do mundo. Até hoje ele é muito jogado e revisitado, o que não seria para menos visto suas qualidades. Eu já disse aqui no canal que o Midnight Club que eu mais tenho carinho é o Los Angeles, que foi o que eu mais joguei. Eu só fui jogar Midnight Club 3 de fato do início ao fim em 2020. Essa era uma tarefa que eu estava postergando por muito tempo, mas aí veio a pandemia e facilitou o meu lado. Esse jogo embarca completamente na cultura de corridas de rua e ainda melhor, embarca completamente na cultura das customizações de carros. Inclusive, Rockstar, volte com a franquia, o gênero dos jogos de corrida arcade nunca precisou tanto de Midnight Club como precisa agora. Hoje vamos relembrar e analisar Midnight Club 3 Dub Edition. Mas o pessoal do Midnight Club, se eu não me engano, tá trabalhando nos carros do GTA. Se eu não me engano. O jogo foi desenvolvido pelo estúdio Rockstar San Diego, antiga Angel Games, que após ser adquirido pela Rockstar em 2002, não parava de crescer o estúdio, e o Midnight Club 3 seria de fato o primeiro jogo a aproveitar de 100% desse crescimento interno, já que o Midnight Club 2 já estava sendo desenvolvido antes da Rockstar adquirir o estúdio e crescê-lo. A grande meta da Rockstar San Diego era para que esse terceiro jogo abraçasse ainda mais a cultura das corridas de rua. Eles fecham parceria com a revista Dub, que é muito focada nesse mundo, finalmente licenciam carros e introduzem customização de veículos, que é uma parte fundamental dessa cultura. Outro ponto da franquia Midnight... Pô, esse jogo é muito bom, velho. Tem carro, tem moto, tem carro grande, tem carro pequeno, tem carro velho. É muito bom esse jogo. Club é que os jogos, em sua grande parte, tirando Los Angeles, se passam em várias cidades. Cidades que têm envolvimento com Street Racing. Para o terceiro jogo, eles escolheram San Diego, que era a sede do estúdio, Atlanta e Detroit. Um ponto-chave de Midnight Club 3 foi o forte marketing da Rockstar no jogo. E precisava ser assim, visto em conta que 2005 foi um ano muito competitivo para os jogos de corrida. Midnight Club 3 Dub Edition foi lançado em abril de 2005 para PS2 e Xbox. Em junho do mesmo ano, ele chegou para o PSP, e o jogo recebeu críticas positivas por parte da mídia especializada. Midnight Club 3 foi um jogo que eu lembro de ter jogado ele esporadicamente em diversos momentos da minha infância e da adolescência, mas eu nunca parei de fato para jogá-lo, do início ao fim, e tentar completar todo o modo carreira. Foi algo que eu sempre fui adiando, até mais ou menos o final de 2020, que foi quando eu fechei ele pela primeira vez. Uma versão remix do jogo também foi lançada em março de 2006 para PS2 e Xbox. É a melhor versão. A Remix Dub 3. É incrível. Esse jogo, velho, tinha um gráfico. Um gráfico que eu achava, tipo, muito bonito pro PlayStation 2. Pra mim, o gráfico dele era... Na época, pra mim, jogando, era muito acima da média. Muito acima de jogos da própria Rockstar, que era mundo aberto, né? Não tinha como ser muito realista. Pra mim é muito acima até que Gran Turismo. Que Gran Turismo tem um foco no realismo e tal. Mas sei lá, a noite do jogo é muito bonita. E meus comentários hoje serão baseados na versão remix de PS2, que foi a que eu emulei no PC. A franquia Midnight Club, pra mim, tem muito aquele feeling, aquele estilo Edge dos anos 2000. Aquele sentimento de ousadia, rebeldia, liberdade que é muito a cara dessa época. E o Street Racing de Midnight Club é muito próprio da série. Ao mesmo tempo que ele é fantasioso, ele também é realista. A primeira coisa que uma sequência de um jogo precisa fazer pra mim é evoluir no mínimo 80% do que o jogo anterior fazia. Se conseguir esse feito, pra mim já é um jogo bom. Midnight Club 3 consegue isso e mais um pouco.
é o jogo da franquia que mais adapta bem a cultura do Street Racing, graças a carros, peças e equipamentos reais licenciados. A parceria com a revista Dub e, Olha os reflexos no carro, velho, como era bonito. claro, mapas que capturam muito bem a proposta. A Rockstar é sempre precisa no world design. Esse jogo ele foi um resquício de novidade para os jogos de Street Racing da época, que estavam ficando muito genéricos, onde todos tentavam copiar na cara dura o Need for Speed Underground e esqueciam de ser jogos próprios. Não, velho, tinha jogo muito bom. Tinha Need for Speed Underground, tinha um Carbon que estava sendo lançado na época também. Tinha o Burnout, tinha o próprio Gran Turismo. Tinha outros jogos também de corrida que eu acho que era uma época que tinha muito jogo de corrida. E eu jogava muitos até. Mas esse daqui se destacou demais, cara. Eu adorava ficar horas montando e desmontando o carro nesse jogo. Uma característica dos dois primeiros Midnight Club é que, apesar dos dois jogos serem jogos de corrida arcade, os dois jogos eram difíceis, principalmente o segundo jogo, onde as corridas finais da região de Tóquio são um verdadeiro teste de paciência. Esse terceiro jogo ele abaixa um pouco a dificuldade dos seus dois jogos anteriores, mas ainda assim, para a média do gênero, ele ainda é um jogo mais difícil que o normal. Tiveram algumas corridas em Detroit, quando tá mais pro final, que eu pelejei muito para ganhar. Foram desafios consideráveis, então não é um jogo fácil, não é um jogo mamão com mel. E eu gosto muito da forma que esse jogo trata a dificuldade, aumentando ou diminuindo o nível a partir do desempenho do jogador nas corridas que participamos. Em cada Midnight Club, nós iniciamos o modo carreira como um piloto qualquer, e o grande objetivo é ir vencendo uma série de corridas, derrotando pilotos de rua específicos para nos tornarmos o grande nome do Street Racing. O modo carreira de Midnight Club 3 é bem longo e denso para o padrão do gênero. Você vai encontrar muito conteúdo bom. Você facilmente ultrapassa das 30 horas dependendo da sua performance. Iniciamos em San Diego e temos 20 mil. Mas é isso mesmo. Eu zerei o Midnight Club. Zerei, né? Porque ainda tem umas cidades lá que você libera depois que você finaliza. Que libera Tóquio. Libera, se eu não me engano, mais 2 cidades. Pô, e o jogo... Pra mim ficava muito mais difícil, aí eu cansava. Eu só queria montar carro e sair dirigindo pela cidade. Que nem GTA. Para escolher nosso primeiro carro entre 6 disponíveis. E a partir que vencemos corridas, novas opções de carro e customização são desbloqueadas para adquirirmos. Após vitórias contra determinados pilotos de rua, podemos desafiar o clube que esse piloto faz parte. Depois de completarmos a região de San Diego, vamos para Atlanta e depois para Detroit. E a versão Remix trouxe uma versão melhorada de Tóquio do segundo jogo, de exceção os 4 mapas. O modo carreira se foca 100% nas corridas, nos eventos e nos desafios. Todo o resto é secundário e ainda bem, porque os momentos com interação com personagens são muito toscos, com uma dublagem muito ruim. Um dos pontos que esse jogo pra mim erra é a forma como os pilotos de rua rivais são apresentados. O segundo Midnight Club fazia isso de uma maneira melhor, era mais trabalhado. E mais uma vez, nosso objetivo é se tornar o grande campeão das corridas de rua. O jogo apresenta alguns tipos de eventos de corrida: corridas de circuitos, corridas ordenadas, as famosas point to point, corridas autocross, que são desafios de tempo, corridas não ordenadas e eventos track e friends no modo arcade. Pô, eu odiava as corridas que a gente não podia bater por causa do tempo, cara. E era uma corrida em um circuito fechado. E a gente tinha que fazer o circuito perfeitamente para liberar um carro, sei lá. E era normalmente umas 3, 4 corridas. Eu odiava. Porque em alguns momentos, em algumas corridas, se você perdia uma e reiniciava, tinha que fazer todas as corridas de... Nossa! Arcade que são bem chatos. Em questão de conteúdo, esses dois últimos eventos que eu citei deixam mais a desejar. E eu queria falar um pouco sobre as tais corridas não ordenadas, já que é um dos pontos que eu mais adoro em Midnight Club 3. Como diz o nome, essas corridas não tem uma ordem específica, vá daqui e ali. Não, tem um monte de checkpoint pela cidade e você precisa chegar neles o mais rápido possível até a chegada. E um jogo desse, jogador livre para ir pro caminho que ele achar melhor. E eu, como um amante de Immersive Sims como Prey, System Shock, Deus Ex, acho esse mínimo de liberdade durante essas corridas sensacional. Induz o jogador a conhecer o mapa, a explorar mais a cidade, conhecer as ruas. Existem sim momentos de frustração, já que uma hora você acaba se perdendo, mas é questão de tentativa e erro. E o sentimento de vencer uma corrida sem ordem, que você mesmo fez seu caminho, é muito foda. As corridas desse jogo no geral são bem divertidas e dificilmente repetitivas. Tem sempre um fato novo acontecendo durante as corridas. Existem sim algumas corridas que são cansativas porque são difíceis. E durante o HUD também do jogo eu acho muito bonito. Algumas
algumas corridas, temos o envolvimento da polícia, e essa é com facilidade uma das piores partes do jogo. Ainda bem que eles não aparecem tanto. A polícia desse jogo é um horror completo, muito scriptado, com uma IA tenebrosa, o rubber... Eu não me lembro muito da polícia no jogo. Eu não sei se as minhas lembranças estão meio misturadas com a de Need for Speed. Mas, tipo, eu não tenho muitas lembranças da polícia nesse jogo. O band deles é 300 vezes pior que o dos corredores rivais, é muito overpower. E eu não sei o que deu na cabeça da Rockstar nessa parte. Além do modo carreira, temos o modo arcade, que entrega mais corridas ainda, e também um editor de corridas bem completo, que nos dá a possibilidade de editar e criar nossas próprias corridas de maneira personalizada. Midnight Club 3 tem cidades bem vivas e reais pra época. Dificilmente a Rockstar falha nessa parte. E tem um multiplayer de tela dividida que os jogos hoje em dia não tem, isso me deixa puto. São mapas deliciosos de se explorar, cada um com seus detalhes, segredos e design únicos, e que graficamente envelheceram muito bem após mais de 15 anos, principalmente San Diego, que é o meu mapa favorito. A gameplay, o design das cidades prioriza velocidade e ação. A física dos veículos é toda voltada para sentar o dedo no botão de aceleração sem dó alguma. É um jogo frenético que dificilmente vai abaixar o ritmo. Batidas, colisões e saltos fazem parte da experiência que é esse jogo, e ele mesmo quer que você faça isso muitas vezes. Os controles são bem fáceis e respondem com precisão na maior parte das vezes, porém tem alguns momentos que eu sinto que esse jogo rouba de propósito para que você fique colidindo feito um maluco. Todos os veículos são bem rápidos, mas existem pequenas peculiaridades no manejo deles. Carros exóticos são mais rápidos que SUVs, por exemplo. Em Midnight Club 3, os veículos são divididos em 7 categorias: Import Tunners, sedã luxuosos, SUVs e caminhões, exóticos, muscle cars, choppers e motos esportivas. E foi o primeiro tanto de escolha que tem, velho. jogo da franquia a ter veículos completamente licenciados, e a lista é muito boa. No lançamento o jogo chegou com mais 60 veículos, e esse número foi aumentado na versão Remix, que introduziu 25 veículos adicionais. A grande parte dos veículos nós conseguimos comprar, entretanto alguns são especiais e só adquirimos após um evento especial durante o modo carreira. Uma parte legal que envolve os veículos e o modo carreira são os clubes de pilotos de rua, que geralmente só pilotam uma categoria de veículo, e temos a opção de desafiá-los ao longo do modo carreira. E cada veículo tem seu ponto forte e fraco que os diferenciam, e aí chegamos às habilidades especiais. Os veículos aqui contam com habilidades especiais para usarmos durante as corridas, e entender como essas habilidades funcionam e como usá-las é uma ajuda e tanto para as corridas mais difíceis. 3 habilidades que são muito úteis durante as corridas. Caminhões, SUVs e sedãs têm a habilidade agro, que é muito útil quando o tráfego tá cheio, já que tal habilidade basicamente atropela tudo que vê na sua frente. Choppers e muscle cars têm a habilidade do rugido, que faz com que outros carros percam o controle. Exóticos, turners e motos esportivas têm a habilidade do zone, que é a minha favorita, onde entramos no modo Max Payne, um bullet time muito eficiente para escapar de esse foi o que eu mais usei. batidas quando estamos em velocidade altíssima. E como eu disse, essas habilidades são muito úteis durante as corridas mais difíceis. Não tem como E algumas dessas habilidades foram até pro GTA, né, pô? falar de Midnight Club 3 e não comentar sobre o sistema de customização dos veículos e a trilha sonora. Primeiro, esse jogo foi o que introduziu para a franquia um sistema de customização e tunagem, e começou com o pé direito. Eu ainda prefiro o estilo de customização de Need for Speed no geral, mas é inegável o quão Midnight Club 3 é expansivo e aprofundado nessa parte. É uma customização quase que limitada do veículo, cobrindo quase todos os componentes e partes. Eu gosto muito mais do Midnight Club do que o do Need for Speed. Eu fico perdido no Need for Speed pra melhorar meu carro, sei lá. Para a melhoria sob o capô, podemos alterar a suspensão, os freios, nitro, sistema de exaustão e, claro, esse não seria um jogo de street racing se não deixasse o jogador alterar quase que todo o visual externo do veículo. Kits de carroceria, decalques, opções infinitas de pintura, é até difícil de sair quando você finalmente começa a alterar o visual dos veículos. E um dos melhores momentos para aproveitar a trilha sonora maravilhosa desse jogo é justamente enquanto personalizamos veículos. E falando na trilha sonora, Midnight Club 3 tem uma das trilhas mais fenomenais em qualquer jogo de qualquer gênero. É muito marcante e casa muito bem com a proposta do jogo e a época que ele foi lançado. A Rockstar não economizou e montou uma playlist com artistas de peso que na época estavam voando: 50 Cent, The Game, Lil Wayne, Ash e muitos outros. E eu disse isso no vídeo contando a história de Midnight Club. Ou tem muito rap no
Midnight Club. Repito aqui, se você nunca ouviu a trilha sonora desse jogo, para esse vídeo e vai atrás. Você vai encontrar muita música boa e de qualidade. Os jogos de corrida, infelizmente, não tem mais trilhas boas como essa. E um aspecto que a franquia Midnight Club foi evoluindo a cada novo jogo lançado é o sound design. O sound design desse terceiro jogo pra época é bem decente, em especial o som das batidas e colisões dos veículos. E em questão dos veículos, o som dos Muscle Cars eu acho incrível. O ronco do motor do Chevrolet Monte Carlo arrepia tudo. Aí eu já não sei, eu não sinto isso. Eu tinha que estar O jogo foi jogando lançado pra com um modo sentir. online, onde você podia entrar em diversos clubes ou criar seu próprio. A maioria dos eventos de corrida do modo carreira também estavam disponíveis no modo online, com a adição de um modo de captura de bandeira. Eu não joguei esse modo, então não sei como era. Deixa aí a sua opinião nos comentários se por algum acaso você se aventurou nisso. Em março de Ninguém jogou esse modo, pô, online no PlayStation 2, todo mundo tinha o PlayStation 2 pirata. 2006, meses depois do lançamento do jogo, a Rockstar lançou uma versão remix de Midnight Club 3, basicamente o que seria uma versão definitiva nos dias de hoje, que introduziu 24 novos veículos, 25 músicas novas, corridas adicionais e um novo mapa, Tóquio, que inclusive abriu um modo carreira adicional na região, que é bem legal. Esse foi um dos jogos do PS2 mais Jack Sparrowizado, se vocês me entendem bem. Assim como os Need for Speed da época, eu literalmente não conheço ninguém que tenha esse jogo em mídia física. Mesmo com esse sucesso no mercado paralelo, o jogo ainda foi um estouro comercial grande, principalmente a versão de PSP, que ultrapassou 5 milhões de cópias oficiais. E repetindo, aqui no Brasil, Midnight Club 3 causa muita nostalgia, as pessoas gostam muito desse jogo e até hoje ele é bastante rejogado. Eu não tenho esse apego afetivo com esse Midnight Club, justamente pelo que eu expliquei, tenho com Los Angeles, mas sua exceção. Esse é um dos jogos de corrida arcade mais completos da sexta geração de consoles. Não acho que seja o melhor jogo de corrida de todos os tempos, mas ele tem literalmente tudo que um bom jogo de corrida precisa ter. Ele é uma evolução do anterior, ele impulsionou a franquia cada vez mais e conseguiu ser relevante nos períodos mais competitivos do gênero. É realmente um jogo importante para a história da indústria. Essa franquia precisa muito voltar, seria um bem gigantesco para o gênero de corrida. E foi isso, pessoal, esse foi o vídeo sobre Midnight Club 3, espero que vocês tenham gostado. E o que vocês acham desse jogo? Gostam? Não gostam? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Pô, ótimo vídeo, Vini. Ótimo vídeo, já deixei meu like aqui. Cara, ele pegou no ponto que o melhor jogo de corrida já feito. Eu nunca joguei o... Não, eu já joguei, né, o Forza. Forza e tal, mas eu nunca cheguei muito longe. Eu só joguei pra testar e tal, foram 1, 2 horas. Nunca fui muito longe da franquia Forza. Dizem que é muito bom, Forza Horizon. Mas pra mim, os que eu joguei, o Midnight Club é o melhor. O melhor jogo de corrida que eu já joguei, sem dúvida.